Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de costura, um tutorial de costura. Vou mostrar para vocês aqui direitinho, passo a passo, como que você vai fazer um presentinho rapidinho, ó, de Dia das Mães, né? Dia das Mães tá chegando aí. E presentear com uma necessairezinha, um estojozinho, bem fácil, bem prático. Para quem tem uma máquina de costura igual a esta belezura aqui, né, que só faz reta e zigue-zague, ou se só faz reta, um estojo para esse tipo de máquina. E o que vocês vão precisar de material? Também muito simples. É que você tiver aí em casa um tecido, um tricoline, pode ser um tricoline, pode ser um jeans aí velho que tá aí jogado na sua casa, você, né, é até uma ideia para vocês reciclarem roupas, tá? O meio ambiente agradece. Tecido, um retalho que você tem aí em casa, de até meio metro, tá bom, tá ótimo, tá perfeito. É zíper de 30 centímetros, no máximo até 50, que aí você pode cortar, que foi o caso que eu fiz aqui no meu, eu dei uma cortada, porque eu só tinha preto dos 50, no mínimo 30, no máximo 50, você também não vai gastando muito zíper, né? E linha, né? E a sua criatividade, beleza, gente? Então é isso que vocês vão precisar. Em relação ao molde, muita gente que pede molde, como é que é o molde? O molde, você já, inclusive, já tem aí em casa, com parte de costura e tudo. Se você tem uma folha igual essa daqui, ó, folha 4, esse aqui é o seu molde, tá? Esse aqui é o seu molde, que ele vai, disso aqui ele vai se transformar nisso aqui, tá? Então, se você tiver uma folha A4, dessa aqui, mas depois eu vou passar as dimensões para você certinho. Uma folha A4 geralmente tem 21 de altura, 30 de largura. E não tem, né, a folha A4, eu já tô dando aqui a dimensão, mas para quem tem, usa a folha A4 como molde, que depois ele vai se transformar nisso aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos pro tutorial. Bom, basicamente o que você vai precisar é tecido, né? Esse aqui que eu tô usando é tricoline. Esteja aí largado, jogado. Esse aqui eu usei bastante na época da pandemia, pra fazer máscara, né? E sobrou. Aí eu vou pegar essezinho aqui. Vocês podem pegar o tecido que vocês acharem melhor, tá? Com a estampa que vocês acharem melhor. Então, tecido e zíper. Aí eu peguei alguns tamanhos aqui, né? Pode ser de 50 até 30 centímetros. Até zíper que tiver aí jogado, usado. Isso aqui é um zíper usado, mas ele tava bom. Então, eu deixei ele guardado para usar numa eventual coisa. Eu vou deixar isso aqui porque eu vou usar num outro retalho que eu tenho aqui. E eu tenho um outro aqui que vai combinar mais com esse, né? Aí eu vou deixar separado para esse aqui. Como eu não tenho um outro zíper que combine, tem até esse aqui, né? Mas ele é depois que eu fui ver. Esse aqui é zíper invisível, né? Aí não vai dar bom. Pode até botar, mas eu prefiro um zíper mesmo comum. Aí o preto vai combinar melhor com esse tecido, né? A gente vai precisar do tecido e um zíper. E uma coisa para marcar. Hoje a minha caneta mágica faleceu, coitada. Faleceu. Então a gente vai usar mesmo o lápis 6B. É agora o molde. O molde, esse vai ser o molde do estojo. Uma folha A4, tá, gente? Nada mais, nada menos do que uma folha A4. Aí na folha A4, eu já fiz de uma forma aqui, estudei de uma forma que ela já tem a margem de costura de 1 centímetro. Mas na hora de vocês riscarem, vou abrir o tecido. Se eu não me engano, a orelha tá aqui, tá? Então eu vou cortar na orelha, no sentido da orelha. Tá vendo? Eu sempre tento manter isso aqui
Porque é isso aqui que vai determinar o que é auréola e o que não é. Tá, gente? Que é a largura e a altura do seu tecido. Então, eu vou cortar ele assim, tá? Nesse sentido. É bom sempre também na hora de você fazer o molde, mesmo que seja artesanato, tá, pessoal? Vocês marcarem o sentido do fio. Então, vocês peguem e coloquem aqui, tá? Uma seta, né? E eu já tô colocando ela já até enquadrada aqui na orelha do tecido, pra não ter dúvidas, tá? Vai ficar assim. Aí eu vou marcar, tá? Eu vou manter isso aqui. Eu sempre gosto de manter a orelha do tecido. E ele tá enquadradinho. Então, é mais fácil até pra você ver, ó. Onde que ele tá retinho aqui, ó. Tá vendo? Já vou até enquadrar aqui. Isso aqui é um desperdício, né, gente? Mas, como ele tem uma estampa com sentido, né? A gente tem que manter esse sentido da estampa, né? Então, eu vou encaixar ele aqui onde eu fiz a marca, no esquadro. Vai montar aqui, ó, direitinho. De uma forma que ele não fique torto. Perfeito. Vou colocar um peso aqui pra não... Eu tenho um monte de bibelô aqui, mas vocês podem usar pedra de mármore, que até inclusive é bem melhor pra fazer isso, né? Então, vocês vão marcar. Pode marcar com giz de alfaiate, pode marcar até com uma caneta Bic, tá? Só que a caneta Bic, o que que acontece? A caneta Bic vai ser mais difícil para tirar, tá? O lápis, ele é mais fácil para sair. Quando você vai lavar a peça, o lápis sai mais fácil. O giz sai mais fácil. Agora a caneta Bic não, a caneta Bic já é mais complicado, tá? Toda a delicadeza do mundo, porque se você botar muita força, por mais que isso aqui seja tricoline, ou seja, é mais firme para você marcar, o tecido ele vai dançando, né? Ele vai se mexendo. Não indico para quem tá começando cortar direto, sabe, na tesoura. Porque a chance de você errar é alta. Altíssima. Agora, eu já marquei aqui. Então, vou tirar aqui o molde. Aí, agora eu já tô com a marcação aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo, né? Mas tá aqui a marcação bem fininha do molde que eu fiz. Aí, eu vou recortar. Como eu falei pra vocês, já tá com uma margem de costura nesse quadradão aqui que eu fiz, né? Só que, pra quem tá começando, é bom sempre ter essas marcações de um centímetro, né? Então, vocês faz essa marcação de 1 em 1 centímetro. Bom, pessoal, eu marquei aqui de fora a fora. Não dá pra ver, né? Porque eu fiz de lápis. Mas eu fiz aqui de fora a fora a marcação da margem de costura. Depois, na hora que a gente estiver costurando, mas eu já vou deixar aqui essa marcação pra vocês de logo, de imediato, que aí vocês também fazem isso na folha A4 de vocês. Depois que a gente for costurar, vai ficar basicamente assim, né? A gente vai dobrar o tecido. E aqui embaixo, essa parte aqui de baixo, a gente vai fazer uma caixinha de leite, a famosa caixinha de leite, né? Vocês vão marcar um quadrado, já deixa aí anotado, ó. Um quadrado de 4 por 4 aqui, tá? Então, vocês vão marcar aqui, ó, 4 na altura, 4 na largura. A gente viu, estão
Ó que tal. E vamos fazer aí, marcar esse quadrado, beleza? Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Tá bom, gente? Dessa forma aqui. Mas isso é lá na frente. Eu gosto de botar aqui agora porque vai fazer uma confusãozinha. Porque depois isso aqui a gente vai cortar, tá? Agora vamos pro corte aqui. Vamos lá cortar. Lembrando que quando a gente corta dobrado, é bom sempre você colocar um alfinete para você segurar para ele não fugir. Mas como não é o caso aqui, tá tudo aberto, o tecido tá totalmente aberto, então a gente vai cortar sem esse problema de colocar alfinete nem nada, tá? Vamos lá cortar. Corte, gente, sempre segurem o tecido assim, para ele não escapulir. Coloca, se for cortar na dobra, né? Coloca um alfinete para ele não escapar. E na hora que você for cortar, ó, como eu tô fazendo aqui, ó, você abre a tesoura bem e fecha. Abre ela bem e fecha. Porque se você ficar fazendo assim, ó, picotado, você vai machucar a fibra do tecido, tá? Ó, abri, fechei bem devagar. Abri, fechei. Abri, fechei. Abri, fechei. Sempre procura formas de você comportar bem aqui a tesoura e a sua mão. Pronto. Ainda tem aqui, ó, essa sobra que ficou. Pronto. Cortei aqui o meu retângulo. Tava aqui, ó. Minha auréola aqui, ó. Coitada, foi desperdiçada, mas pelo menos eu economizei bem, né? Não ficou sobrando o tecido. Ainda tem mais pra cá. Preservei a outra marcação aqui da auréola pra eu saber onde que é a largura e a altura do tecido. E é isto. Aqui, ó, meu quadradinho. Conforme eu fiz aqui no molde, tá? E agora vamos costurar. A costura, pessoal, eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá na máquina e vai deixar dessa forma aqui, tá? Aí você tem duas possibilidades em relação ao acabamento. Você pode chulear no zigue-zague. Como eu tô falando aqui com um público que a grande maioria só tem a máquina doméstica, não tem uma overlock, você pode chulear no zigue-zague. Ou você pode fazer a costura francesa, que eu coloquei aí também pra vocês, como que se faz, né? Aí a costura francesa, você vai fazer primeiro a costura no direito. O direito é o quê? É a parte que tá visível, né? Por exemplo, aqui tem uma estampa, é a estampa. Então, esse aqui é o direito. Você vai primeiro costurar no direito, com a margenzinha de 1 centímetro, que eu já marquei aqui. Vai costurar, tá? E depois você vai desvirar, vai refilar, vai cortar assim na metade, vai refilar. E depois você vai costurar mais uma vez em cima daquela costura, aqui no avesso. Que aí ela vai ficar embutidinha, tá? Mas antes de fazer isso, a gente vai pregar o zíper. O zíper, o meu ele é até maior, tá vendo? Mas isso aqui não é problema, porque eu vou cortar, tá? O zíper aqui, no meu caso, eu vou cortar. Eu vou deixar essa partezinha aqui, onde tá a trava dele, um pouquinho pra fora. E mais ou menos um 2 centímetros, vai. Aqui do outro lado também. Já marquei aqui, vou cortar. Ó, cortei. Aí, esse aqui que sobrou, vou jogar fora? Não. Porque se eu tiver um outro cursor sobrando, eu aproveito essa tira aqui, tá? Não joguem fora isso aqui.
Se no caso, né, vocês forem usar um zíper que é maior do que a costura pede, tá? Agora, se for um zíper do tamanho ideal, não tem necessidade. É porque eu realmente agora tô sem zíper preto de 30 centímetros. Tive que me virar aqui, né? Enfim. Agora, ó, eu vou abrir ele totalmente. Eu vou tirar até o cursor. Aí eu vou encaixar assim, ó. Na hora de ir pra máquina vai ficar até mais fácil pra vocês fazer, ó. Ele tá assim. Quando eu abrir ele, tá vendo aqui a trava? Quando eu abri ele, ele tava assim, ó. Às vezes as pessoas se perdem, né? Mas eu tô aqui pra guiá-los. Quando a gente abre, ele abre assim. Ele fica assim, né? Aí na hora de você posicionar o zíper, você vai posicionar ele dessa seguinte forma. Você vai pegar aqui onde você abriu, vai colocar ele aqui no direito, vai virar. Aí vai ficar meio que assim, direito no direito, né? Posicionando, ó, os 2 centímetros aqui pra fora que eu coloquei. Aí, nesse caso aqui, é bom ou você alinhavar ou você alfinetar, tá? E deixa o alfinete em pé, porque é muito perigoso você alfinetar deitado, porque o alfinete pode quebrar a agulha, o alfinete pode saltar da máquina e ir direto, sabe pra onde? Pro teu olho. É, gente, é muito perigoso. Essas coisas também tem que ter um pouco de cuidado, tá? Eu vou botar esse alfinete aqui que é colorido, de cabeça de vidro, ficar mais fácil pra vocês olharem. Então eu vou alfinetar aqui fora. Aí a mesma coisa que vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. É alinhavar ou botar muito alfinete, porque o alfinete pode enrugar o tecido e fazer a sua costura ficar errada, tá? Bota assim em pontos estratégicos que você sabe que não vai sair e faz, tá? Aí agora que eu alinhavei ou alfinetei, eu vou lá pra máquina, tá? Antes de vocês fazerem isso, eu tinha até esquecido, né, desse caso, que vocês não têm a máquina overlock. Antes de vocês passarem a linha reta aqui no zíper, é interessante fazer o chuleio aqui, ó, porque o tricoline, apesar dele não sair muito, ele pode, ó, tá vendo, desfiar a peça, tá? Aí você tem a opção, ou de você, nesse caso não tem como fazer costura francesa aqui, tá? Ou você chuleia, ou você coloca um viés aqui depois, no final, tá? No meu caso aqui eu vou fazer só o chuleio, porque a ideia aqui de hoje é fazer uma peça rápida e fácil, que não vai dar tanto trabalho. Beleza, gente? Então eu vou aqui fechar, né? Vou costurar esse lado aqui e esse lado aqui. Lembrando que vou até... Olha eu aqui, ó, gente. Oi! Tô com a minha Higiene Plus hoje. Podia ter usado a 15C, né? Mas, enfim. Eu uso isso aqui, ó, um canudinho de... caiu. Eu uso um canudinho de acrílico pra segurar o cone, tá? Eu sempre dou essa dica, inclusive tem o vídeo falando sobre essa dica de como passar a linha na agulha, né? Vou chulear, como eu falei, eu vou chulear, vou até tirar isso aqui, esse alinhavo, mas pra mim é fácil botar depois, né? Vou chulear, então eu vou botar aqui na configuração da máquina o zigue-zague, o B é o zigue-zague aqui nessa máquina, né? O zigue-zague, vou abrir, vou botar no 5 e a largura, né, do ponto. E o comprimento eu vou botar no 1. No 1, quase chegando no 0, né? Mas eu gosto de botar no 1 porque o ponto cheio fica muito apertado, gasta muita linha, enfim. Vamos lá, gente. Chuleado, eu também tenho um vídeo. Me perdoem o barulho. Eu também tenho um vídeo mostrando como que chuleia a peça, né? Pra ela não desfiar no zigue-zague. Tá aqui, ó, na descrição. E também em cima no card de informações.
É só você fazer assim, ó, o seguinte. O pé calcador, ele tem esses dois chifrinhos aqui, né? Você vai posicionar a sua peça aqui, a beirada da sua peça, em meio pé de máquina, que a gente chama, né? Então, você vai posicionar ela exatamente aqui, ó, na metade do pé calcador, tá? Colocou aqui, aí a agulha tá posicionada aqui. Você vai costurar de forma que uma parte vá para fora do tecido e a outra parte vai para dentro do tecido, fora do tecido, dentro do tecido, até lá no final, tá? Vou chegar mais perto aqui, ó, para vocês olharem, ó. Fora, dentro, até terminar. Vou terminar aqui de chulear e já volto. Tá vendo isso aqui, ó? É bom fazer o chuleio justamente para ela não fugir. O fio não fugir. Tá balançando, gente, porque o meu pé aqui do celular é bem fraco. Ó, como é que fica bonitinho. Com essa configuração aqui, tá? Que eu fiz, esse ponto de chuleio que eu fiz no zigue-zague, tá? Que consiste em, vou voltar aqui. Largura 5. Pode ser 4 também, tá? Mas não menos que isso. Comprimento 1, tá? No zigue-zague. E como eu tô usando tricoline, você pode colocar a tensão no 4, tá? Entre 4 e 3 tá bom. E a agulha que eu tô usando é 14, tá? Só pra vocês ficarem aí atentinhos. Pra ficar com esse efeito aqui, ó. Tá vendo como é que fica bonitinho? É nessa configuração, tá, gente? Agora eu vou terminar o outro lado aqui. Ai, gente, perdão, eu tô balançando muito vocês, né? Não fiquem tontos, por favor. Beleza, Creus, eu decidi fazer um negócio. Aqui bem legal. Chuleio, né? Aqui pra pregar o zíper. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia chulear tudo. Daqui até aqui também, tá? Mas eu optei por chulear só aqui, porque eu vou fazer a costura francesa aqui pra mostrar pra vocês também. Já aproveitar o vídeo e mostrar na prática como é que faz, né? Então, eu chulei aqui pra pregar o zíper e agora eu vou pregar o zíper. Lembrando que é pra você pregar o zíper, ele solto, né? Que eu abri ele aqui, eu dilacerei ele, tá? Esse aqui é o direito do zíper, tá vendo aqui a trava dele? Eu vou encostar, como eu falei pra vocês, né? O direito do zíper, ó, o direito do zíper, tá vendo aqui a trava deles? Gente, esse é o direito. O avesso fica assim. Então, eu vou encaixar o direito do tecido junto com o direito do zíper. Ó, uma coisa que sempre acontece quando você tá costurando o zíper, por conta daquela travazinha de metal ficar aqui, ela trava o pé calcador. Aí você costura, faz um retrocesso, e aí tem duas possibilidades. Ou você levanta, empurra bem assim, ó, bem pouquinho, só pra ele sair daqui da direção. Aí volta a costurar de novo, dá o retrocesso e continua. Ou então você já faz isso direto, que aí ele não vai travar, tá? Ele segue, ó. Vou parar por aqui e vou continuar com o outro pé calcador, tá? Pra vocês verem a diferença, que na verdade não tem diferença nenhuma. Eu só vou mostrar aqui pra vocês, porque tem gente que fica na dúvida, ah, eu não tenho pé calcador de pregar zíper, ah, blá, 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 blá. Tem como você pregar zíper mesmo com esse pé calcador comum. Mas eu vou trocar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona com o pé calcador. Na minha máquina, dessa máquina aqui, o Gingênio Plus, é esse aqui, tá?
de zíper comum. Tem um outro que é esse aí que eu vou colocar pra vocês a foto, né? Que ele também prega zíper invisível e etc e tal. Mas o da minha máquina que veio é esse aqui. Que aí ele tem essa parte aqui e essa parte aqui. Então, quando você tá costurando o zíper direito ou esquerdo, você tem que mudar a posição aqui, tá? Nesse encaixe. Então, aqui no caso, eu tava costurando bem na beiradinha, né? Então, eu vou ter que posicionar aqui o pé calcador. Vou ter que posicionar o pé calcador aqui nessa parte, de modo que quando eu for costurar, vai acontecer a mesma coisa que eu tava costurando no comum. Ele vai costurar bem na beiradinha. Pronto. Parei aqui, né? Aí é só dar continuidade. Óbvio que fazendo com o pé calcador que realmente faz a função dele é muito mais fácil, né? Porque com esse aqui, você tem que estar sempre tomando cuidado, porque o pé calcador tende a entrar mais, né? E aí ele acaba costurando o dente. E se você costurar o dente, depois vai ficar difícil de você abrir a peça, né? Aí, o único problema de usar esse é isso. Você tem que ficar manejando aqui o tecido para ele não entrar nos dentes. Já esse aqui não tem esse problema. Então, eu vou dar continuidade aqui e vou costurar. Foi, Creuza. Aí, agora, costurei. Direito com direito, certo? Deixa eu tirar esses restinhos aqui. Você pode fazer essas limpezas aqui de fio sobrando depois, tá? Mas se você for assim, pisse igual eu, pode limpar antes, né? Bom, eu vou costurar o outro lado para depois eu fazer o pesponto aqui. Aí, ó, gente, tá aqui, ó, o avesso. Tá vendo a diferença quando você faz o chuleado? É outra história, né? Fica uma outra a cara, mesmo sendo o avesso da peça, né? No caso aqui, como eu não escolhi fazer nenhum forro, né? Fica uma coisa mais bonitinha, porque quando você faz forro, fica embutido, né? Aí agora eu vou pespontar. Tem que pespontar antes, gente, porque se você for pespontar depois, vai ficar complicado, depois que você fecha a peça, né? Nessa máquina aqui, na Eugene Plus, tem uma coisa bacana que você pode escolher pontos decorativos para você fazer esses pespontos, essas coisas mesmo de artesanato, né? Então tem vários pontos aqui nessa máquina, vários, né? Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, de zigue-zague triplo, tem esse aqui ponto reto triplo, tem esse aqui. Você pode escolher qualquer um desses aqui para fazer o pesponto. Hoje eu vou escolher o pesponto reto triplo, porque eu acho ele mais bonito do que o comum para fazer essas coisas de artesanato, né? Então eu vou mudar aqui pro S1, tanto faz, S1 e S2 tem os mesmos pontos do A, né? O reto triplo. Vou deixar aqui no A mesmo, vou deixar nessa mesma largura, tá? E agora eu vou pespontar. Ó, lembrando que eu costurei ele assim, né? O direito com o direito. Aí agora para pespontar é só eu virar, ó, assim. Vai ficar dobradinho, ó. Dobradinho. Quem gosta de passar nessa hora é bom. Fica bem assentado, bem bonito. Mas isso aqui, como é um tricoline, não tem necessidade. Com a mão mesmo ele já vai ficando do jeito que você quer, ó. Aí agora eu vou pespontar aqui, ó, bem na beiradinha. Ó, fica assim, ó, tá vendo? Ele deu uma enrugada aqui no tecido, não sei porquê, eu acho que puxou muito. Mas isso aqui você passa um ferro de novo, e aí a peça assenta de novo. Mas fica assim, ó, esse ponto reto triplo, ele fica bem visível, ele fica bem escuro, fica bem legal. Mas aí você pode escolher um outro tipo de ponto, que eu também tenho um vídeo mostrando os pontos decorativos.
Sim, eu estou fazendo jabá de todos os meus vídeos. Ele fica bem escondido aqui no zíper. Sim, gente, eu prezo muito pela qualidade da peça até no avesso. Então, ó, fica bonitinho, não fica feio. Tá vendo? Vou fazer do outro lado e já volto. Tá aqui, costurado de um lado, costurado do outro. Aqui que eu tinha falado antes pra vocês, né, em relação à caixinha de leite, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai costurar, tá? Vai fazer o quadradinho aqui no avesso. E nós vai marcar aqui a caixinha de leite. Aí, o que vocês podem fazer? Já que já tá aqui marcado no molde, né? Pode cortar. Peraí, deixa eu pegar minha tesoura de cortar, tá? Cortar aqui, ó. Cortar do outro lado também. Podia ter feito isso antes? Podia. Mas complica mais na hora de costurar pra quem é iniciante, sabe? Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Mas já fazendo dessa forma, vocês vão entender até como é que é o processo da costura, né? Enfim. Aí agora vamos marcar aqui a caixinha de leite. 4 por 4, 4 por 4. Marcar e fazer direito, né? Assim. Porque senão vai ficar torto. Aí, show. O que a gente vai fazer agora? Vai cortar aqui, tá? Sem pena, sem pena. Vamos cortar. Beleza, ó, cortei. Vai ficar assim, desse jeito. Aí agora vamos aproveitar essa parte aqui, pra gente não desperdiçar tecido. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo um negocinho pra segurar aqui o nosso estojo, tá? Assim. Então eu vou cortar não, vou costurar aqui de fora a fora, vou desvirar e vou posicionar ele aqui, pra dentro. Pra dentro não, pra fora, né, no caso, no direito. Vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer aqui rapidinho. Pra ele ficar... segurar, né, tipo um chaveiro. Aí ele vai ficar aqui, ó, mais ou menos. Pode ser do outro lado também, fica a seu critério. Ele vai ficar aparecendo pra fora, tá? Só que como eu vou fazer uma costura francesa, eu vou precisar costurar do lado direito primeiro, né? E antes de fazer isso, eu tenho que pôr o cursor. Aí eu vou colocar aqui o cursor, já tá o abençoado cursor. A gente vai botar o cursor, mas não vamos fechar totalmente a peça, porque quando a gente desvirar, a gente precisa desvirar, né? E eu tinha feito uma caquinha aqui antes, que foi cortar a trava. Só que o que eu vou fazer? Eu vou cortar logo de uma vez. Não é necessário cortar ela, mas eu vou cortar porque eu fiz aqui um, então eu tenho que fazer no outro. Vou cortar daqui a trava. E vou botar o cursor. Aí, para botar o cursor novamente, é só você enfiar um lado. Dá pra ver aqui, ó. Um lado aqui e o outro aqui. E puxa.
assim que funciona. É difícil no início fazer isso, mas depois com o tempo vocês pegam um jeito. Vou colocar aqui rapidinho e já volto. Foi, tá, gente, ó. Mas não é necessário, como eu falei. Eu acho que eu botei ele até meio torto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu consertar essa caquinha que eu fiz. Não é necessário deixar ele todo fechado, tá? Eu vou botar ele fechando daqui pra cá. Então, eu vou deixar meio aberto, tá? Meio aberto. E agora eu vou fechar no direito, tá? A caixinha de leite. Que eu vou fazer uma costura francesa, certo? Aí eu vou pegar aqui, tá vendo? Esse corte que eu dei. E vou dobrar assim, dessa forma. Tá? Só que eu vou fechar primeiro aqui. Mais conveniente fazer isso, tá? Vou primeiro fechar aqui. E aí depois eu vou fazer isso que eu vou mostrar pra vocês. No direito, tá? No direito da peça, vou ajeitando ela aqui pra ela não ficar torta. Aqui, tá? Vou costurar. Fechar aqui, ó. Tá? Aí agora que eu já fechei aqui na lateral, vou fazer isso que eu falei pra vocês, ó. Vou abrir a boquinha aqui, ó. A boquinha bem louca. E vou fechar aqui, tá? Foi. Eu tô até pegando a tesoura errada, né? Tá com essa aqui. Costurei. Vai ficar assim meio estuchado, meio esquisito. Porque eu tô costurando no direito. Estou fazendo uma costura francesa, né? Aí agora eu vou fazer do outro lado. E vou finalizar. Costurei aqui tudo. Agora eu vou refilar, como é uma costura francesa, eu vou dar uma refiladinha bem de leve. É a metade disso aqui. Pra não descosturar o que você já fez, né? Não jogar o seu trabalho fora. Show, gente. Agora eu esqueci só de uma coisa aqui. Eu vou dar até uma aberturinha aqui pra colocar por trás, né? O avesso. Enfiar o negocinho aqui que eu esqueci, né? Muito inteligente. E colocar aqui o suportezinho aqui para chaveiro. Na aberturinha aqui. Pra botar ele bem aqui, tá? Aqui em cima. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou desvirar a peça. Botar ela no avesso novamente. Por isso que é importante deixar um pouco aberto aqui o zíper. Pra você justamente fazer essa costura aqui que você precisa fazer, né?
Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no avesso. Eu vou primeiro costurar na lateral e depois essa parte aqui que você costurou aqui por fora da caixinha de leite, lembra? Aqui. Só que aí, como é uma costura francesa, vocês vão precisar se atentar à margem de costura que vocês colocaram aqui, tá? Aqui eu deixei a aberturinha, já vou colocar aqui, já vou encaixar o nosso suporte aqui, para botar chaveiro. Já vou botar ele aqui, posicionar ele aqui. Tá? E aqui eu vou costurar de forma que essa parte que foi costurada no direito, ela simplesmente desapareça. Então tem que costurar em cima da costura que vocês fizeram lá anteriormente, tá? Vou fechar aqui pra vocês. Já volto. Aí agora eu vou parar aqui um pouco na lateral. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui, ó. Ó, embutidinha. Só que aí ficou essa parte aqui da caixa de leite, né? Eu parei, interrompi justamente para mostrar pra vocês como que vai costurar. Né? Eu parei aqui na lateral. Vou dobrar aqui a caixinha de leite que ela tá aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui de forma que tampe o que tá lá do lado direito da peça. Que é a outra costura. Você vai costurar por cima da outra costura. Costurei. Fiz uma costura reta. Agora eu vou fazer do outro lado. A mesma coisa aqui, tá? Costurar por cima da caixinha de leite que a gente fez. Aí agora, muito que bem, a gente vai limpar aqui o avesso, deixar a peça bonitinha, limpinha. Percebam que ela não está nenhum tipo de forro, nem nada do tipo. Só que o avesso tá limpinho. Tá limpinho. Não tem fio nenhum desfiando, exceto esse aqui que foi daquele bling blonzinho que eu fiz. Né? Eu vou até botar um viés aqui para ele não ficar desfiando desse jeito. Mas por dentro ela tá totalmente compactazinha, né? Tá sem desfiar. E lembrando que eu fiz isso aqui tudo na máquina reta zigue-zague. Não usei overlock, não usei nada. Tá costurado bonitinho, sem eu precisar de uma outra máquina. Usei uma única máquina, né? Aí, como eu falei pra vocês, quem só tem a máquina reta, por exemplo, eu só tenho a 15C. Pode, ao invés de usar aqui o zigue-zague da máquina, que é essa máquina que tem zigue-zague, né? Usa um viés, mas aí usa o viés antes de fechar aqui, como eu fiz.
Que aí ele vai ficar um acabamento bonitinho do lado avesso. Tá, gente? Aqui eu tô fazendo só uma limpeza pra ficar bonitinho, ficar uma peça sem fiapo, sem nada. Aqui só ficou aqui, que eu não fechei esse blém-blém-blom aqui, essa tirinha direito como tinha que ser. Bom, concluí, vou desvirar a peça. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma limpeza por aqui, porque sempre fica também os fiapos, ó. Tem fiapo aqui. Assenta aqui bonitinho o zíper. Aí vocês reparem, no início pode ser que vocês acabem costurando de uma forma que saia aqui, né? Se ficar saindo, costura de novo por dentro, tá? Que vai ficar show de bola. Tá vendo, ó? Costura francesa é esse aqui, ó. Não fica tudo embutido, bonitinho. Esses fiapinhos aqui é normal ficar, mas aí você tira. O importante é não desfiar, né? Então, com a costura embutida, não vai desfiar mais, certo? Aí aqui é o blém-blém-blauzinho, que pode botar um chaveirinho. Vou até botar um chaveirinho aqui só pra ilustrar pra vocês, tá? Blém-blauzinho, blém-blauzinho. Peguei aqui um chaveirinho do Mário, que eu tô aqui de Mário hoje, ó. Vocês põem o chaveiro que vocês acharem melhor, né? Chaveiro de coração, né? Bota assim, chaveirinho assim, te amo, mãe, né? Coraçãozinho. O nome da pessoa, né? Pronto. Aí, essa bolsinha aqui, ela não fica muito pesada, né? Firme. Mas dá pra botar bastante coisa. Tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Vou pegar umas coisas aqui que eu tenho aqui. Vou botar coisas aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Dá pra botar coisas de maquiagem, né? Tipo, botar um batom, um creme de mão, protetor solar, rímel, pozinho compacto, uma sombra, né? Então ela fica uma bolsinha bem compacta, porque essa caixinha de leite, ela faz um efeito bacana, que cabe bastante espaço na bolsinha que você faz, né? Então, uma folha A4 desse tamanho aqui, né, que eu mostrei pra vocês do molde, dá pra fazer uma bolsinha dessa aqui, tá? Com essa técnica de costura francesa e tudo mais, tá? Porque aí acaba comendo realmente mais tecido. Mas se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, eu até tenho uma maior aqui. Só que aí eu não usei caixinha de leite. Fiz numa outra forma, né? Aí você vai ter que fazer um retângulo maior, tá? E fica... Nesse caso aqui eu usei um retalho, né? E aí eu usei um quadrado não, um retângulo embaixo, outro retângulo do lado e um retângulo no meio, tá? Aí ela ficou desse tamanho e ficou com muito mais espaço, né? Fazendo assim, porque isso fica assim, né? Ela fica desse jeito, assim, redondinha. Mas aí, conforme você vai botando coisas, aqui eu guardo meus lápis, essas coisas, né? Conforme ela vai ficando cheia, vai abrindo mais espaço aqui, e aí ela fica com mais espaço, tá? Bom, mas com uma folha A4 você consegue fazer uma bolsinha bonitinha de maquiagem, né? Você pode fazer ela de porta-moeda, né? Enfim, com uma máquina doméstica, né? Você consegue fazer algumas coisas bem bacanas, bem legaisinhas de artesanato. Por hoje eu fico por aqui, né? Vou até virar aqui a câmera. Quem gostou do vídeo, por favor, né, gente? Se ajudou de alguma forma, dê um joinha aí, um like,
Se inscrevam no canal, sejam bem-vindos. Aqui no meu canal eu posto vídeos sobre costura, artesanato, dicas mesmo da profissão, né? Meu nome é Jéssica Lima, eu sou artesã, eu sou técnica em vestuário. Então, tudo que envolve costura, moda, tá aqui no meu canal, né? Eu tô repaginando o canal, estou com uma meta de conseguir monetizar esse canal. Ele tá com 300 e poucos, quase 400 inscritos, e a minha meta esse ano é que ele seja monetizado. Ele sendo monetizado, eu vou conseguir fazer melhorias aqui para vocês, né? Eu sempre gravo meus vídeos com uma câmera de celular e com uns tripézinhos assim da Shopee, né? Bem baratinhos, bem suados. E assim, eu acho que o que interessa aqui é conteúdo. E eu tô passando conteúdo para vocês, mas é bom, é sempre bom a gente fazer melhorias. Então eu quero comprar ou um celular bonzão pra a imagem ficar melhor, o som ficar melhor, ou uma câmera mais atual para poder fazer isso, colocar luzes aqui para eu não ter que ficar dependente só da luz do sol, né? Enfim. Então eu monetizando o canal eu vou conseguir fazer melhorias, certo? E quem é inscrito no canal, verifique a inscrição. Às vezes o YouTube dá umas bugadas, né? Ele desinscreve as pessoas. E no mais, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.